Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso, Algoritmos de Otimização em Python. Eu sou o Jones e eu vou narrar todas as aulas desse curso. Com relação aos algoritmos de otimização, nós trabalhamos com eles quando nós temos muitas soluções possíveis e com muitas variáveis, consequências que podem mudar de acordo com as combinações entre as variáveis. Por exemplo, vamos supor que você tem uma transportadora e você quer escolher quais produtos você deve carregar no caminhão para que você maximize o lucro, ou seja, aqueles produtos que têm o maior valor ou aqueles produtos que dão o maior lucro. E você tem muitos produtos para carregar e para você fazer a combinação entre todos esses produtos e achar a melhor combinação para você ter o maior lucro, acaba sendo uma tarefa, de certa forma, complicada, porque você não vai conseguir combinar todas elas, porque você vai ter uma dimensionalidade muito grande. Algumas aplicações, prever estruturas de proteínas, prever o tempo de execução do algoritmo, até a questão de projeto de antenas para você verificar qual é a melhor posição para captar um sinal. E a aplicação desse tipo de algoritmo é quando nós temos que fazer testes com muitas soluções diferentes, medindo a qualidade de cada uma delas. E é praticamente impossível você examinar todas as respostas. Inclusive, no problema que nós vamos trabalhar logo na sequência, nós teremos mais de 300 milhões de combinações, então é impossível você testar uma a uma. Você precisa ter um poder computacional muito grande para você conseguir executar todas essas operações. Um dos estudos de caso desse curso será que nós teremos uma pessoa no Rio Grande, uma pessoa em Santa Catarina, uma pessoa no Paraná, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Goiânia. E o objetivo é essas pessoas elas se encontrarem em São Paulo. Cada uma delas vai ter que pegar um voo e a ideia é que elas compartilhem o transporte do aeroporto até o centro da cidade. E a hora que a última pessoa chega no aeroporto, as 6 vão sair juntas para alugar um carro, por exemplo, que elas vão conseguir dividir os custos. Cada uma dessas pessoas vai para o centro da cidade, vai fazer alguma determinada atividade e depois elas vão retornar para o aeroporto para elas compartilharem novamente esse carro, esse transporte que vai levar do centro da cidade até o aeroporto. E o ideal é que elas consigam fazer esse trajeto no mesmo dia. Então, elas chegam em um dia, elas fazem o que elas têm que fazer e elas vão ter que intercalar com os voos que vai ter logo na sequência para que elas façam, digamos, um bate e volta. Então, as 6 pessoas elas chegam no aeroporto, compartilham o transporte, depois elas compartilham o transporte novamente do centro até o aeroporto e elas voltam cada uma dessas pessoas para o seu respectivo estado. E esse é um típico problema que você precisa de um algoritmo de otimização, pois você tem muitas variáveis, como por exemplo, agendamento dos voos, quantos carros que você vai alugar, qual é o aeroporto mais conveniente, qual é o custo total das passagens, qual é o tempo que a pessoa vai esperar no aeroporto. Por exemplo, como essas pessoas elas vão compartilhar o meio de transporte, a hora que a última pessoa chegar no aeroporto em São Paulo, aí sim que todas elas vão para o carro. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa chegar às 2 horas da tarde, a outra chega às 4 da tarde. Vamos supor que a última pessoa chega às 4 da tarde. Então, quer dizer que as pessoas que chegaram antes precisam ficar no aeroporto esperando. Então, você precisa contabilizar esse custo, assim como na volta. Vamos supor que uma das pessoas tem o voo às 9 da manhã. Então, todas as pessoas têm que ir para o aeroporto às 9 da manhã, independente se a outra pessoa tem o voo somente às 4 da tarde. Então, ela tem que ficar todo esse tempo esperando no aeroporto. Então, a ideia desse projeto que nós vamos construir, testando 4 algoritmos, é verificar qual é a melhor agenda para essas pessoas, os voos de ida e os voos de volta. E só para você entender um pouco melhor sobre o nosso objetivo, aqui eu estou com a codificação que nós vamos implementar passo a passo aberta. Aqui nós temos os voos de ida e os voos de volta. Aqui eu estou executando uma pesquisa randômica, que é um algoritmo mais simples. Então note que nós temos os horários que as pessoas chegam em São Paulo.
A última pessoa que chega é a Priscila, 21h35. Perceba que a Amanda ela já chegou às 3h30. Quer dizer que ela tem que ficar em torno de 6 horas esperando a Priscila chegar, pois só quando a Priscila chegar no aeroporto é que essas 6 pessoas elas vão sair para compartilhar o meio de transporte. Nós temos um custo alto de espera. E aqui nós temos os voos de volta. Perceba que a pessoa que vai mais cedo é a Priscila. Então ela chega mais tarde nesse caso e é a primeira que vai embora também, quase não fica esperando. Então ela sai às 6h30. Isso quer dizer que todas as pessoas elas têm que estar no aeroporto às 6h30 porque elas vão compartilhar o meio de transporte. E veja que a última pessoa que vai embora é a Jéssica, às 19h32. Então ela fica o dia inteiro praticamente no aeroporto esperando o voo dela. Essa é uma solução randômica. Conforme você pode analisar, ela não é nada interessante, porque as pessoas ficam muito tempo esperando no aeroporto. E aqui nós temos o custo da passagem, que esse custo pode ser alto também. Aqui nós temos uma outra solução, que é já com algoritmo genético. Perceba que os horários de chegada eles já estão bem próximos. A pessoa que chega por último, ela chega às 19h09. A pessoa que chega mais cedo é o Pedro, às 18h02, então ele fica um pouquinho mais de 1 hora somente esperando no aeroporto, diferentemente da solução anterior. Com relação aos voos de volta, a pessoa que sai por primeiro é o Marcos, às 13h37, e a pessoa que sai mais tarde é a Priscila, às 15h23. Então, perceba que ela fica em torno de 2 horas somente esperando no aeroporto, diferentemente da solução aleatória. Então, para isso que você utiliza um algoritmo de otimização. E depois que nós fizermos toda a implementação da codificação desse problema dos voos, nós vamos aplicar os mesmos algoritmos em outro cenário. Aqui nós temos esse problema do dormitório, que nós teremos dormitórios com 2 vagas, e as pessoas elas vão selecionar em qual dormitório elas vão ficar. Aqui eu coloquei 5 dormitórios, cada dormitório é o nome de um time de futebol. Temos 10 pessoas e cada uma dessas pessoas vai decidir em qual dormitório elas vão ficar. No cruzeiro tem 3 pessoas que querem ficar nesse dormitório, porém nós temos somente 2 vagas. Então nós vamos precisar observar qual é a primeira e a segunda opção. Por exemplo, a Laura, ela escolheu como primeira opção ficar nesse dormitório cruzeiro e como segunda opção nesse dormitório Curitiba. Então, nós vamos precisar executar algoritmo de otimização para tentar satisfazer o máximo essas condições, para procurar deixar as pessoas nos dormitórios que elas escolheram. E o interessante dessa parte é que nós vamos usar toda a codificação que nós fizemos para o primeiro problema, que com isso você vai poder reutilizar esse mesmo código para os mais diferentes tipos de problemas de otimização. Com relação ao conteúdo, você vai aprender como representar as soluções. No caso, nós veremos passo a passo esse exemplo que eu mostrei da viagem em grupo. Veremos a pesquisa aleatória, a subida da encosta, a têmpera simulada e algoritmo genético. Então, nós vamos fazer a implementação passo a passo de cada um desses algoritmos. E no final também nós veremos uma comparação dos resultados entre eles. Com relação aos pré-requisitos, você precisa ter lógica de programação, principalmente if e for, que nós vamos utilizar bastante. Conhecimento sobre Python é interessante que você tenha, nós vamos utilizar várias estruturas de listas, de dicionários. Não são necessários conhecimentos prévios sobre inteligência artificial, caso esse seja seu primeiro curso nessa área, não há problema, pois ele é um conteúdo bem separado, então não tem conhecimento específico anterior que você precisa ter. O nível do curso é iniciante nesse tipo de algoritmos, apesar de que pessoas que já têm um conhecimento vão conseguir também aproveitar bastante. Não veremos bibliotecas prontas. Então, o objetivo do curso é desenvolver passo a passo
tudo via código, os algoritmos. Então, nós vamos implementar aqueles 4 algoritmos manualmente, sem usar a biblioteca, no Python puro, que vai ser bem interessante para você entender bem a lógica de como cada um deles funciona. Uma dica é aumentar a velocidade do player. Se você tiver em algum assunto que você já conheça, então você pode aumentar até 2 vezes a velocidade. E outra questão importante sobre a avaliação do curso, a Udemy ela está pedindo avaliação bem cedo, já na primeira, segunda aula. Então, caso você ainda não saiba qual nota que você vai dar para o curso, eu sugiro que você marque a opção perguntar mais tarde, que depois o próprio sistema vai lembrar. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Espero que você goste e aproveite esse conteúdo. Obrigado e até a próxima aula!